Olá meninos, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está assistindo a aula. Sou o professor Paulo Henrique, né? Vamos para mais uma aula de Biologia e vamos continuar então falando sobre o capítulo 5 do nosso livro, que trata um pouco sobre as unidades de conservação. Como vocês sabem, a atividade humana, a expansão da atividade humana tem provocado verdadeiros danos na natureza. Então a criação de unidades de conservação, sejam elas de conservação integral ou de uso sustentável, sempre vai se fazer necessário, sempre vai ser importante para que a gente possa preservar o máximo possível o ambiente, tudo bem? Os ecossistemas. E então a gente vai fazer uma pequena recordação nessa aula sobre alguns temas que a gente já viu ao longo deste capítulo, né? Então, quais são os fatores primordiais para a transformação de uma área qualquer em uma unidade de conservação? Então, como que uma área ela vai passar por este processo todo e vai ser transformada nessa unidade de conservação, né? Então, aqui a gente tem alguns critérios, né? O primeiro critério que a gente pode utilizar é a riqueza de biodiversidade, né? Então, a gente sabe que naquela área a gente tem várias formas de vida diferentes. Biodiversidade significa isso. Você está vendo aí na imagem uma área onde você tem uma biodiversidade muito grande, vários animais diferentes, né? Então a fauna ela é exuberante, rica em diversidade de plantas também. Então essa riqueza ela é um fator importante para a gente poder levar em consideração que uma determinada área ela possa ser uma unidade de conservação. Variedade de ecossistemas naturais, então você está vendo aí diferentes tipos de ecossistemas, você está vendo aí a caatinga, o cerrado, o pantanal, o manguezal, os oceanos. Então essa diversificação de ecossistemas, ela também é importante quando levamos em consideração a criação de uma unidade de conservação. Paisagens naturais relevantes, né? Então locais bonitos, né? A natureza exuberante, a natureza linda e maravilhosa como ela é. Então esses locais também podem ser levados em consideração para a criação das unidades de conservação. Algumas áreas onde você tem um aspecto geográfico e cultural importante, então você está vendo aí as pinturas rupestres, né? Tem uma importância cultural muito importante, né, dos nossos antepassados, das pessoas que viveram há 10, 20, 30 mil anos atrás. Então isso também é levado em consideração para a criação de uma unidade de conservação. Necessidades de ordenamento das atividades humanas, então locais que são bem afetados pela agricultura, pelo desmatamento, pela poluição, né? Um rio que tem bastante esgoto, atividades locais que você tem um turismo, e esse turismo leva à exploração de recursos naturais, principalmente o roubo de fauna e de flora, a pesca predatória, locais que são bem poluídos com depósitos de lixo. Então, nesses locais, a gente pode atuar para tentar diminuir o máximo possível esses danos que são provocados pela ação humana. Outra coisa importante, presença de populações tradicionais, né? Então, a gente está vendo aqui uma atividade de extrativismo, né? O catador de castanha do Pará, que a gente tem as catadoras de coco-baçu, seringueiro, as marisqueiras. Então, essas populações que vivem nessas áreas também podem, esse fator também é levado em consideração para a unidade de conservação, né? As unidades de conservação são áreas com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com limites definidos destinados à proteção dos recursos naturais, né? Então, lembra das unidades de conservação e as unidades de uso sustentável, né? Quando você quer preservar, isso é diferente de conservar. A conservação, você não vai permitir o uso de nada ali. A gente quer conservar aquela área natural, natural. Já na preservação, existe uma atividade humana que pode ser conciliada com uma educação ambiental e essas duas coisas podem caminhar juntas. Essas unidades de conservação, elas podem ser tanto municipais quanto estaduais ou federais, ou seja, elas podem ser públicas, como também, dependendo do interesse particular, uma determinada pessoa proprietária de uma área natural, ela pode então recorrer ao poder público para transformá-la nessas unidades de conservação, né? Então você tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC,
criado por essa Lei 9.985 do ano de 2000. Né? Quais são os objetivos dessas unidades de conservação? Contribuir para a manutenção da diversidade biológica, então a diferença da fauna, da flora, quanto mais riqueza você tem, né? Então vamos preservar essa biodiversidade. Proteger as espécies ameaçadas de extinção, tanto em âmbito regional quanto nacional. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Então vamos conservar os ecossistemas naturais, criando ali unidades de conservação. Promover o desenvolvimento sustentável, lembra das unidades de uso sustentável. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento e proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Então, áreas naturais bonitas, nós também podemos preservá-las. Ainda proteger as características relevantes da natureza geológica, espeleológica, cavernas, arqueológica, onde você tem sítios arqueológicos, né, seja com fósseis ou com peças rupestres, paleontológica e cultural. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, né, recursos do solo. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Proporcionar meios e incentivos para atividade de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. Favorecer condições de promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Isso é muito importante, né? As pessoas que vivem nessas áreas naturais, elas precisam de uma fonte de renda. Então, vamos ensiná-las a explorar o turismo ecológico, vamos ensiná-las a como elas podem lidar de modo sustentável com essas áreas naturais, assim elas podem ter a sua fonte de renda sem danificar a natureza. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo social e economicamente. Tem aquela diferença, né? Unidade de proteção integral em relação à preservação e as unidades de uso sustentável da conservação, né? Então tem essa diferença. Unidade de proteção integral entende por proteção integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais, ou seja, para provocar o mínimo possível de estragos à natureza. Já as unidades de uso sustentável entende-se como uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a sobrevivência dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, as populações locais elas podem explorar essa área. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais. Né? Então, tem visitação, recreação com contato à natureza, o turismo ecológico, né? Pesquisas científicas, educação ambiental e interpretação ambiental são esses exemplos. Né? Então, aqui a gente tem os tipos de unidades de proteção integral e os tipos de unidade de uso sustentável. Tudo relacionado ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente tem os exemplos e a gente vai ver cada um deles. Em relação às unidades de proteção integral, a gente tem a estação ecológica, né? Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, então a gente não admite o uso comercial dessas áreas. Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, é de posse e domínio público, é proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional. Então, uma universidade, por exemplo, pode levar os seus alunos com esse objetivo educacional. A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Então, seja ela federal, municipal ou estadual. Na estação ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica e coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. A gente tem as reservas biológicas, preservação integral da natureza, então nós não vamos permitir o uso dessas áreas naturais. Executa-se medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural da diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. São públicos, proibida a visitação, né? Exceto com aquele objetivo educacional. Em relação à pesquisa científica também depende da autorização do órgão responsável. Tá, aqui a gente tem alguns exemplos. Parque Nacional, né?
alguns exemplos de parques nacionais. Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, né? A realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza, de turismo ecológico. Então, a gente tem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui no estado de Goiás, como exemplo. São de posse e domínio públicos, podendo ser desapropriadas também quando são particulares e existe um interesse relevante sobre elas. A visitação pública e a pesquisa científica, elas estão sujeitas à autorização do órgão responsável. A gente tem os monumentos nacionais. Então, preservar sítios naturais raros, singulares, de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade de utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Então, imagina que você tem uma fazenda, né, com milhares de hectares, mas no meio da sua fazenda você tem um desses sítios naturais. Então, você pode fazer com que ele seja, né, uma unidade de conservação, desde que o uso da fazenda, da pecuária, do plantio, não interfira exatamente naquele local onde tem o sítio. A visitação pública está sujeita às condições e as pesquisas científicas também, elas estão sujeitas à autorização. Refúgio da vida silvestre, então são locais onde você tem várias espécies de diferentes animais, né? Proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A pesquisa científica depende da autorização prévia e a visitação também depende dessa autorização prévia. Agora, em relação às unidades de uso sustentável, que são aquelas que pode haver a presença humana desde que você tenha uma consciência ambiental, um uso sustentável daquela localidade. A gente tem então aqui essas áreas de proteção ambiental, né? Aqui tem alguns objetivos relacionados a ela. A gente tem áreas de relevante interesse ecológico, área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota, ou seja, da fauna e da flora regional. Tem como objetivo manter os ecossistemas naturais e é constituído por terras públicas ou privadas. Para o uso, estabelece normas ou pode se restringir. A gente tem as florestas nacionais, FLONA, aqui na cidade de Silvânia, como já disse para vocês, a gente tem uma floresta nacional. Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, ou seja, né, que são daquela localidade, e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. Posse e domínio são públicos e é admitida a permanência da população tradicional em conformidade com o disposto em regulamento no plano de manejo da unidade. A visitação pública é permitida, a pesquisa é permitida e incentivada e existe um conselho consultivo. Reserva extrativista, né, que são aqueles locais onde a população local pode retirar recursos da floresta para sua subsistência e também para uma pequena atividade econômica. Tá? Então, a gente concilia isso com o extrativismo. A visitação pública ela é permitida desde que compatível com os interesses locais. A pesquisa também é permitida e incentivada. Um exemplo que você tem é a exploração comercial de recursos madeireiros, né? Neste caso, só será admitida em bases sustentáveis, né? As florestas de replantagem, né? Como, por exemplo, as florestas de eucalipto. Reserva de fauna, né? Então, local que abriga uma fauna rica, também vai ser preservado. Reserva particular do patrimônio natural, né? Então, áreas particulares podem ser preservadas e aí e ter um uso sustentável dela, principalmente com turismo ecológico. Reserva de desenvolvimento sustentável é a mesma coisa, né? A visitação é raramente sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo permitida em. Então você tem os parques nacionais, os monumentos naturais, os refúgios da vida silvestre, áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas do desenvolvimento sustentável e as reservas particular do patrimônio natural. Tudo bem? Tá nessa aula, é isso, tá? Na quarta-feira a gente vai ter uma pequena atividade que eu vou passar para vocês lá no Classroom. Tudo bem? Então fica ligado. Não deixe de participar na semana que vem. Aliás, na quarta-feira dessa semana ainda. Tudo bem? Por enquanto é só isso. Não vai ter nenhuma atividade para fazer agora. Fica para quarta-feira, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.